Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, a gente vai dar uma matéria que eu não gostei nada de dar a matemática, mas tem que ser. Chamam-se as funções definidas por ramos. Eu não gostei nada desta matéria. Eu acho que é a pior matéria que demos desde sempre de funções. Mas sem mais enrolação, bora só começar. Ora bem, pessoal, então, as funções de ramos. ahm, é tipo sistemas de equações, ok? É quase a mesma coisa, é parecido. Então o que é que consiste? E pessoal, eu não vou falar eu não vou falar sobre a função de ramos durante muito tempo, porque eu realmente não gosto desta matéria. Epá, eu acho que esta porcaria da função de ramos é uma porcaria mesmo. Mas basicamente o que vocês têm que fazer é vocês têm que dão-vos um gráfico, certo? Ou até podem já dar a função de ramos, não é? Efetivamente, mas dão-vos um gráfico. Ou até podem-vos dar já a função em ramos, mas dão-vos um gráfico, certo? E a função em ramos é basicamente um sistema de equações, ou seja, vocês têm que representar com uma parte de cima e uma parte de baixo. Atenção, pode ser uma função de um sistema de equações com três linhas, ok? Mas isso depende de quantas vezes vocês vão dividir o gráfico. Então vamos imaginar aqui um gráfico que mude de direção e de monotonia. Por exemplo, imagina que temos um domínio de menos 2 a 5, que é o que está para cá no manual. Cada vez que vocês veem que o gráfico muda de direção, de monotonia, de. Pronto. Ou que o gráfico corta. Cada vez que vocês reparam isso, efetivamente, significa que vocês vão ter que separar o gráfico. E vocês, ao separarem o gráfico, vocês terão, portanto, a parte de cima da equação e a parte de baixo da equação, que é, neste caso, as duas vezes que o gráfico foi dividido. Imagina que temos um gráfico, que é dividido em duas partes. Como é que eu divido um gráfico? Eu divido um gráfico ao saber vocês, pelo instinto, vocês vão saber onde é que devem dividir o gráfico. No caso, espera aí. Por exemplo, aqui, este gráfico aqui, pessoal. Vocês conseguem ver aqui neste gráfico onde é que vocês devem dividir, certo? No caso é aqui. Vocês devem dividir aqui neste vértice. Vocês, pessoal, para separarem o gráfico, não se preocupem muito, porque pelo instinto vocês conseguem. Mas basicamente é isso. Portanto, vocês primeiro têm que separar o gráfico, que vos dão, certo? E depois separarem duas vezes, ou então três vezes, ou duas ou três. Basicamente vocês têm que ver, no caso do gráfico que eu vos mostrei há pouco, eu separei naquele vértice, porque efetivamente primeiro estava assim, tipo uma parábola e depois ficou uma reta. Ok? Pronto, é por isso que eu tive de dividir o gráfico em duas partes, né? Para ser bem definido como ramo. Ok? Então, o que é que vocês fazem? Agora, como é que vocês representam isso em função de ramo? Ora bem, então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular efetivamente a fazer a equação reduzida da parte de cima e da parte de baixo. E é basicamente isso. É literalmente só isso. É fazer a equação reduzida da parte de cima e da parte de baixo. É só isso. Portanto, o que é a equação reduzida? Eu literalmente falei na aula passada, Físico-Química. Portanto, é o y igual a mx mais b. M é o declive e o b é a ordenada na origem. Ok? Pessoal, eu já vos mostrei como é que se calcula a equação reduzida. Vão procurar na playlist de matemática, está lá a explicar. Portanto, aliás, até já expliquei no oitavo ano. Se quiserem, melhorem. Pronto, mas eu recomendo décimo, ok? Obviamente. Porque décimo tenho mais maturidade e eu acho que no oitavo errei de umas coisas. Mas pronto, continuando. Depois de vocês calcularem a ordenada na origem, não é? E o declive. Portanto, o declive pode ser calculado como y2 menos y1 a dividir por x2 menos x1, ou então vocês podem fazer diferença como dois pontos e depois trocam a ordenada com a abscissa. Pronto, é a vossa escolha. Depois de calcularem o declive, têm a ordenada na origem, né? Que depois vocês têm que substituir o x pelo que vos deu e tal. Pronto, e depois quando vocês tiverem a equação reduzida feita, e depois agora é só depois, efetivamente, depois é só vocês, portanto, vocês não precisam pôr y, portanto, imagina, vocês têm um sistema de equações. Na parte de cima da equação, imagina, eu vou-vos mostrar. Isto é como a vossa função de ramos deve ficar. Portanto, temos aqui f de x, que no caso o f de x também pode ser y igual. Porquê que é y igual? Porque o que está aqui atrás do sistema de equações é literalmente o y igual. Então, y igual a mx mais b y igual a mx mais b. Portanto, y igual representa a parte de cima e a parte de baixo da equação. Portanto, atenção,
pode ter. O nosso caso é que a gente dividiu o gráfico em duas partes. Como dividimos em duas partes, vai haver dois tipos de equação. Ok? Pronto. Acaba aqui? Não, não acaba aqui. Porque ainda falta vocês agora saber dizerem qual é o domínio. Ok? Portanto, vocês dizem, portanto, f de x abre aquela chaveta gigante, depois fazem o sistema da equação, que fica, portanto, fica a tal equação, não é? E depois fazem atenção, se, espera aí, sim, se x pertencer a, portanto, eu vou-vos mostrar outra vez o gráfico. E vocês vão ter que dividir os domínios com as partes que vocês separaram. Vocês põem x pertence a um certo domínio na parte de cima e x pertence a um outro certo domínio na parte de baixo. No caso, vamos lá descobrir os domínios facilmente. Portanto, dividimos o gráfico em duas partes, assim, né? Cortamos esse vértice que está aí. Então, qual é o primeiro domínio? Portanto, o domínio de cima é, portanto, o domínio de cima é de 0 a 3, não é? De 0 a 3, que é onde vai o vértice que a gente cortou para separar a parábola da reta. E depois o domínio de baixo é de 3 a infinito. É infinito porque não temos uma bola fechada. Ok? Pronto. E é isso, pessoal. É basicamente isso. Eu mesmo assim não gosto desta matéria porque acho que isto pode variar. Mas normalmente, na maioria dos casos, vocês têm que fazer a equação reduzida. Eu vou fazer a equação reduzida no teste sempre. Ok? Pronto. Isto é uma matéria, não é uma matéria que é muito falada, vou ser muito sincero, mas é basicamente, é porque não é muito famosa e pronto, efetivamente, e muito falada, porque efetivamente a maioria dos casos é assim. Portanto, isto ficaria, neste caso, vocês faziam, eu agora não vou fazer a equação reduzida deste gráfico, mas ficaria a equação reduzida se x pertencer a, atenção, o 0 está aberto. Ok, o 0 está aberto porque eu esqueci-me. O 0 está aberto porque temos uma bola aberta no gráfico. Portanto, 0 aberto para 3 fechado. Ok, porque o 3 está literalmente conectado com o outro gráfico que é o de baixo. Portanto, temos depois a parte de baixo do sistema de equação, que é a reequação reduzida, se x pertencer a 3 aberto mais infinito. Porque é que o 3 é aberto? Porque se o 3 anterior está fechado, o 3 agora tem que estar aberto. Ok? Portanto, eu vou-vos dar aqui a fórmula. E basicamente isso vocês vão ter que pôr. Ok, portanto, vocês têm aqui, portanto, f de x, portanto, está aqui o sistema de equações, portanto, x, mx mais b, se x pertencer a um certo domínio, depois a parte de baixo da equação, mx mais b, se x pertencer a um domínio. Eu sei que eu estou sempre a repetir a mesma coisa, mas é que eu quero que me ponham isto na cabeça porque isto é muito difícil. E depois está aqui a dizer no meio opcional, porque às vezes vocês vão ter que usar a parte do meio, ou vocês às vezes não vão precisar de pôr a parte do meio. Isso vai depender dos casos, ok? Pronto. E agora vamos passar para a função módulo. Ok? Portanto, demos a função de ramos e agora vamos passar para a função módulo. Ok? Vocês vão, já agora na função de ramos, vocês usam portanto, a parte do meio da equação, caso vocês vão ter que separar o gráfico em três partes. Se aparecerem uma parábola, depois uma reta, depois, sei lá, não sei, uma coisa qualquer, vocês vão ter que efetivamente dividir, percebe? Pronto, não é? Enfim. Ora bem, agora a função módulo. Ora bem, a função módulo, basicamente, como o próprio nome indica, envolve módulos. E para já, como é que a gente vai representar geometricamente, só para ter vocês terem uma noção, a função módulo? A função módulo, basicamente, é assim. Portanto, vocês representam tipo um V, percebe? E a função módulo é um V porque, efetivamente, é como se tivesse... É como se fosse uma simetria. O módulo representa efetivamente uma simetria. Ok? Ok. Pronto. Mas atenção. Esqueci-me de dizer uma cena nos ramos. É que nem todas as vezes x pertence a domínio. Às vezes pode ser x menor que 1, x menor que a. O a é um número. X menor que a, x igual a, x maior que a. Pronto, mas isso não acontece muito. Pronto.
Mas enfim, voltando à parte dos módulos. Voltando à parte dos módulos, a gente tem. É assim, vocês, como é que vocês sabem? Desculpem, agora passando outra vez para os ramos, já agora vocês devem estar aqui um bocado zangados porque eu não expliquei esta parte do x maior que. Portanto, se aparecer x maior que 1 ou x menor que 1 ou x igual a 1, é porque vocês nem sempre é o domínio. Se vocês não sabem o domínio, então como é que vocês vão escrever o domínio nos ramos? Vão ter que fazer de outra forma, então vão ter que indicar o x, no caso da AMCISA. Ok, pronto. Ora bem. Então, eu não preciso que vocês saibam representar geometricamente, porque é muito simples, é só literalmente pôr um V, ok? Portanto, o V é a parte fácil. Mas eu quero saber aqui que vocês tenham uma noção do que é realmente a função módulo, ok? Pronto. Ok. You win. Pronto, e tal como eu disse, vocês ao verem a representação do módulo, vocês efetivamente reparam que está aí um eixo de simetria, não é? Pronto, então significa que as funções módulo têm um eixo de simetria. Mas basicamente a única coisa que vocês precisam de saber da função módulo é que também funciona como um sistema de equações. Portanto, se vos pedirem para fazer, portanto, efetivamente, define por ramos alguma coisa, vocês efetivamente vão ter que fazer a porcaria uma porcaria de uma função de um sistema de equações também. A diferença é que a parte de cima é, portanto, a parte de cima é f de x. Se, portanto, imaginem, vocês põem, portanto, vocês têm tipo uma equação módulo, certo? Vocês têm, vamos dar uma equação módulo, por exemplo, módulo de x menos 1, certo? Então, o nosso f de x é x menos 1, certo? Então o que é que isso significa? Isso significa que a parte de cima do sistema de equação vai ser o f de x. Se f de x for maior ou igual que zero. E a parte de baixo é menos f de x se f de x for menor que zero. Ok? Deixa-me ver se isto está certo. Está certo. Ok, pessoal, vamos fazer aqui um exercício para compreender isto. Então, isto é muito simples, muito simples. Então, vamos fazer a 87.1. Portanto, identifique... define por ramos a função f e a função e o f de x temos módulo de x menos 1, certo? X menos 1. Ora bem, então pessoal, isto é muito simples, é realmente muito simples, parece que não é muito simples, mas é muito simples. Então o que é que eu disse? Na parte de cima da equação continua na mesma, porque é o sinal positivo de f de x, e o nosso sinal positivo de f de x é x menos 1. O nosso f de x, se o nosso f de x é x menos 1, então, e se a parte de cima da equação é o f de x normal, então continua a ser x menos 1. Mas se invertermos o sinal do f de x, inverte tudo, seja incógnitas, números. Então, em vez de ficar x menos 1, fica menos x mais 1. Então, a parte de cima do sistema de equação continua na mesma, sempre continua na mesma, se for módulo, sempre continua na mesma. Portanto, fica f, portanto, fica x menos 1. A parte de baixo fica menos x mais 1. E depois, acerca dos se's, na parte de cima fica se, portanto, como é f de x maior ou igual que 0, f de x está normal, então continua na mesma. Como é que eu sei que está normal? Está positivo. F de x maior ou igual que 0, portanto, x menos 1 maior ou igual que 0. E na parte de baixo é se f de x menor que 0. Então, f de x está positivo, então continua na mesma. Portanto, se x menos 1 menor que 0. Ok? Pronto. E é isso que faz a função de ramos. Já agora deixa-me mostrar. Portanto, está aqui a equação. Vocês precisam saber. Esta equação é muito importante. Guardem para a vossa vida, por favor. Portanto, é isto. Vocês têm que saber. Portanto, quando a parte de baixo da equação é menos f de x, inverte as incógnitas e os números. Portanto, em vez de ficar x menos 1, que é o f de x, fica menos x mais 1. Ok? Pronto. E é basicamente isso. Depois, o f de x, pessoal, o nosso f de x é x menos 1, certo? Então, ficará igual para todos. X menos 1, x menos 1, x menos 1. Aqui é que, como está menos f de x, fica menos x mais 1. Ok? Depois é sempre maior ou igual que 0 e menor que 0. Ok? Não muda. Literalmente não muda. É literalmente isto. É a função módulo. Ok? Pronto. Enfim, pessoal, vamos ficar por aqui. E eu vejo-vos no próximo vídeo de matemática. Tchau.